CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Deus nos abençoe, nos ajude, nos inspire nesta manhã de estudo. Leremos o Evangelho e daremos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Então, em nome de Deus e de Jesus, sob as bênçãos do Cristo Jesus, iniciamos os nossos estudos. Então vamos, Juliana. Então leia, Juliana. O maior mandamento. Mas os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Querido Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome e em nome de Deus para mais uma manhã de estudos. Inspira-nos, ajuda-nos, permita que os nossos guias e benfeitores nos assessore nestes momentos. Que seja em nome da direção espiritual do CEAP, do nosso querido irmão altivo, em nome de Ernesto Bozano, o nosso patrono, que seja em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós paramos aonde, Tiago? Item 219. É que cada dia está num ponto. Ah, tá. Mudança do tipo de letra. Abre aí, Edilane, para você ler. Só não pode parar na frente, não. Só não sai de lá bem, não. 219. Um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é a mudança do tipo de letra, conforme os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que a mesma escrita se reproduz constantemente com o mesmo espírito e algumas vezes ela é idêntica àquela que o possuía enquanto vivo. Veremos mais tarde as consequências que daí se podem tirar quanto à identidade dos espíritos. Aí tem aqui uma informação importante. Depois eu vou pedir para a Dilane comentar sobre isso. A mudança de letra só acontece com os médiuns mecânicos ou semimecânicos. É claro, porque o médium intuitivo, ele é que vai escrever. O espírito vai falar na mente dele, de pensamento a pensamento, e ele sabe antes o que vai escrever. No semimecânico, ele só sabe no momento que escreve. E no mecânico, depois que escreve. Aí é a característica do médium, a mediunidade que o médium possui, de fazer com a letra do espírito. E alguns chegando até fazer a assinatura do espírito. Não é? O que você tem a falar sobre isso, Adilane?
Quando você escreve ali, É real, essas coisas são reais. o que é real? A mudança da caligrafia. A Você, mudança de letra, porque você não quer escrever a sua letra, você não consegue, que a letra não é você que está escrevendo. Entendeu? e você já identifica o espírito ali que escreve? Oi? Você identifica pela letra o espírito que escreveu? Você já sabe? Às vezes você identifica, você vê qual é o espírito, porque que está escrevendo. Porque se repete, o espírito toda hora é o mesmo espírito que vem. Assim, a maioria das vezes é o mesmo espírito que passa a mensagem. Então, ele escreve, mas às vezes não consegue ver o espírito, tá? Vou falar uma coisa, é uma coisa que é minha, não sei se as outras pessoas é assim, mas tem vez que às vezes eu não quero escrever, eu não vou escrever. Eu penso para mim, hoje eu não vou escrever. Aí eu fico ajudando as outras que estão escrevendo pelo pensamento, que os espíritos, os bons espíritos determinam. Ali eu começo a fazer a prece. Aí nisso começa a vir escrever. Involuntariamente você pega o lápis e vai escrever. Sim, aí escreve. E aí eu não vejo o espírito. Às vezes eu não estou vendo, só sinto que o braço pegou o braço e começa, o braço é como... Não é pesado, porque tem gente que fala que pesa, não tem peso. É uma coisa muito leve, sabe? Eu sinto assim, muito leve, passando para lá e para cá. Não é peso. E você sabe o que está escrevendo? Não, depois eu vou ler. Depois que acabou, aí eu vou tentar ler, né? Porque às vezes eu não consigo ler. Tá. E quando está escrevendo, e você olha, você vê que a letra, você vê a letra, ou também você só vai ver a letra que está ali depois que termina? Não vejo nada. Parece que meus olhos ficam escuros, não tenho visão. Na hora da escrita ali eu não tenho visão. Por isso que eu tiro o óculos, coloco o óculos, é a mesma coisa, não tem visão. Fica totalmente escuro, sabe? A vista. Então, uma explicação melhor do que essa, só se o Kardec vir aqui explicar, né? Que aí pega alguém que tem a prática e nos explica direitinho. Então vamos lá. Continuando. Então a gente viu que essa mudança de letra só acontece com médium mecânico ou semimecânico, porque neles o movimento da mão é involuntário, como a Dilane falou, e dirigido pelo espírito. Ficou bem claro agora, não ficou, Úrsula? Sim. O mesmo não ocorre com os médiuns puramente intuitivos, nós já dissemos, visto que neste caso o espírito age unicamente sobre o pensamento, sendo a mão dirigida pela vontade, como nas circunstâncias comuns. Mas a uniformidade da escrita, mesmo no médium mecânico, nada prova contra a sua faculdade, não sendo a mudança uma condição absoluta na manifestação dos espíritos. Ela deve ser uma aptidão especial que os médiuns, mesmo os mais mecânicos, nem sempre são dotados. Designamos aqueles que possuem esta aptidão de médiuns polígrafos. Então, estava me faltando a palavra, aptidão do médium. Eu falei, a mediunidade do médium, né? Não deixa de ser da mediunidade do médium, é uma aptidão que o médium tem. Nem todo médium mecânico escreve com a letra do espírito. E o médium que escreve com a letra do espírito, a gente chama de polígrafo, além de médium. Mecânico é um médium polígrafo, várias grafias. O nome já está dizendo o significado da palavra. Ficou bem claro? Alguma pergunta? A gente tem o exemplo desse médium, o nosso querido Chico. Muitas vezes escrevia cartas lá com a letra do espírito. Às vezes vem na minha cabeça do defunto, mas eu não gosto dessa palavra. Mas quem usa essa palavra? Ele estava falando isso, o Chico. O senhor falou aí. O defunto? Não. O Chico estava... Exemplo. Então,
Aí, quem fala é Leon Denis, o defunto escreveu, né, uma palavra dura, né? Então o Chico escrevia com a letra e assinatura. E como ajudou mães que tiveram seus filhos desencarnados, pais, mães, né? Aos pais. Quanto consolo ele proporcionou. Aí vocês estão vendo quanto trabalho ainda a gente tem que fazer aqui na nossa casa. A mediunidade é uma coisa belíssima, é belíssima. Aquele que estuda a mediunidade com amor, ele cresce e ele fica feliz. Não tem cansaço para o trabalhador espírita que vem à casa com amor. Não tem cansaço, não tem hora. Quantas vezes a gente viu o Chico entrar madrugada dentro, atendendo as pessoas? Quantas vezes? Lá no Leon Denis, o Altivo ficava até tarde atendendo, ia para casa para escrever madrugada dentro, para atender as pessoas no receituário. Fala, Rosemary. Não, eu queria só ver se eu entendi mesmo o que você falou. Você falou que os médiuns psicógrafos com letra do médium e médiuns polígrafos com a letra do espírito. É isso aí. Isso aí. Então vamos lá. Perda e suspensão da mediunidade. É uma outra coisa interessante. Vai, Adilane. A faculdade mediúnica está sujeita à intermitência e a suspensões momentâneas, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Aqui estão as respostas dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre este assunto. O médium pode perder a faculdade que possui? De novo, os médiuns podem perder a faculdade que possuem? Isto acontece frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade. Porém, muitas vezes, também trata-se apenas de uma interrupção momentânea, que cessa com a causa que a produziu. Tá. Então, nessa primeira resposta, vimos que pode perder a faculdade, pode ser momentânea, depois ela voltar. Eu vou pegar logo um exemplo, porque a segunda vai completando a primeira resposta. Eu vou pegar do nosso irmão altivo, que trabalhava na psicografia. O espírito Luiz, que dava as mensagens, ele não interrompeu as outras faculdades, mas interrompeu a comunicação com o espírito Luiz. O espírito disse para ele: vou me afastar por um período, até você... Ele estava muito assoberbado ali com o trabalho da gráfica. Você se botar a cabeça no lugar. Por falar isso por altivo, botar a cabeça no lugar, imagine a minha, né? Até você se acalmar aí, para poder a gente trabalhar. E ele se afastou. E quem sabe melhor contar a história, eu estou contando aqui do meu jeito, tá? É a Tereza, é a Beth, que trabalhava com ele, a Betinha do Valdeci. Mas veio o encontro, ele passava as mensagens para os seminários, que a gente chamava de encontro, sempre foi o irmão Luiz. Ele passava, veio do carnaval, ele não passou, veio o outro, ele não passou mensagem. Aí o que o altivo fez? Mandou ver as mensagens anteriores, escolheu uma e colocou lá para o estudo nosso. Aí vamos analisar um outro ponto de vista. Vou dar um ponto e vírgula aqui. Vou aqui num outro ponto de vista. Vocês vejam a honestidade do médium, né? O espírito não veio, ele não escreveu. Ele tinha capacidade? Tinha. Ele não escreveu, ele pegou outra mensagem que estava lá e escreveu. Depois de um período, de uns meses,
o espírito veio, se apresentou. E ele passou a escrever novamente. Foi uma suspensão momentânea, que cessou quando o problema foi resolvido. Qual foi o problema de fato? Eu não sei. O problema de fato eu não sei. Eu creio que tenha sido isso daí, muito trabalho ali, a cabeça sempre tumultuada. Às vezes, eu mesmo aqui com uma quantidade mínima de médium, a casa ainda é pequena, eu fico com a cabeça cheia, com as dificuldades da casa, coisas normais da vida, administração, são os trabalhadores, são os trabalhos, os assistidos pela obra social, enfim, às vezes a cabeça fica um pouco tumultuada. Imagina dele lá com quase 3.000 médiuns, com mais 20 e poucas casas, 28, 29 casas ligadas ao Leon Denis, que ele prestava suporte, né, orientava, e ainda arrumava tempo para dar aula para a gente, hein? Ainda arrumava tempo, um horário durante a semana, e quantas vezes ele saía da aula correndo porque tinha uma palestra para fazer numa daquelas casas. E outra coisa, isso aí muito importante que a Rose está falando, ele ainda conversava com a gente, ele sempre tinha tempo para nos atender. Ainda tinha tempo para atender. Por isso nós aqui, está o nome dele, o nome do altivo à frente, eu já disse várias vezes, precisamos honrar o nome dele. Altivo era trabalhador demais. Não sei se existe trabalhador demais, ele era um trabalhador do Cristo. Nós então temos que ser trabalhadores do Cristo. Não tinha preguiça, aqui não é lugar de preguiçoso, trabalhador não é preguiçoso, então, temos que trabalhar. Olha só, a gente começa às 8 horas da manhã estudando aqui, né? Vai parar à noite só. Honrar o nome dele. E quanto mais você trabalha, mais você atrai espíritos trabalhadores. Aqui o que nós vemos claramente, tem muito que se fazer, tem muito que se aprimorar, em nível pessoal e em nível coletivo. Como eles disseram para a gente, uma nova fase chegou. Há mudança, vai haver mudança. Em breve nós vamos sair daqui para outro lugar aqui ao lado. Há um outro planejamento, depois você vê lá, um outro planejamento. Há tudo, muita coisa para se fazer. Então a gente tem que honrar o nome dele, trabalhar. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então falei do altivo, acabei aumentando um pouco mais, né? Desviando o assunto. Mas quando cessou a causa, o espírito voltou a escrever. Conta a Betinha, que ele disse assim, ele era meio brincalhão, né? O altivo não era serão, não, ele era bem... Bete, o rei voltou. Aí ela perguntou assim, voltou é mesmo ele? De coroa e tudo. Que é o Luiz IX, né? Escreve aqui. O mesmo Luiz, o irmão Luiz, que tem várias mensagens aqui no livro. Então a gente vê a flexibilidade do médium. Vários espíritos que compuseram a doutrina espírita estavam ali do lado dele. O François Nicolas Madeleine sempre dava mensagem. Era o Francisco Nicolau. É o François Nicolas, dentre outros espíritos que ele não falava, ficava quietinho. Quando era um espírito muito elevado, ele ficava quieto. Mas a gente via o teor da mensagem. A gente via. Vamos lá, vamos continuar aqui. Número 2, pergunta número 2. A causa da perda da mediunidade estará no esgotamento do fluido? Seja qual for a mediunidade de que o médium seja dotado, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos.
Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta faculdade. Muitas vezes são os espíritos que não querem mais ou não podem mais servir-se dele. A Dona Ivone, ali no livro, bem na introdução, como é que fala ali, no prefácio do livro, a primeira, Devassando do Invisível, o segundo, Recordações da Mediunidade, que foi a continuação dele. Ela escreveu já quase no final já dos trabalhos dela mediúnica. Então ela diz ali que ela já não estava mais escrevendo, fazendo obras, porque ela não tinha mais condições, ela não tinha o fluido nervoso. O fluido nervoso. Pena que não estou com a obra aqui, senão eu leria para vocês. Então ela se deu a outros tipos de trabalho. Ela escreveu ali, foi aquela ali, acho que foi a última obra dela, né, o Recordações da Mediunidade. Escreveu também bem depois, um livro pequenininho, mas o trabalho mesmo, pesado, ela não tinha mais força. Aí o que ele falou aqui, os espíritos, seja qual for a mediunidade do médium, tem que ter espírito. Então o espírito se afasta por quê? 2 motivos. Realmente o médium não tem mais condições de trabalhar dessa forma, ou não quer mais se servir daquele médium. O médium não está sendo mais útil. O médium desvia. Quantos médiuns desviaram dos seus propósitos? A gente vê ali, por exemplo, um bem conhecido, Valdo Vieira, não desviou? Aí os espíritos, os mesmos espíritos foram se servir dele? Não, abandonaram, não tinha mais como se servir dele. Ele foi fazer um outro tipo de trabalho, com outros espíritos. Então o médium escrevia lá com o Chico. Escrevia bem. Valdo Vieira era médico. Tinha então um desenvolvimento intelectual e médium, ostensivo, mecânico. Eu não sei qual é o livro, o Mecanismo da Mediunidade é um deles. O Valdo escrevia as páginas pares e o Chico as páginas ímpares. Depois fez o livro. Eu trouxe todas as páginas ímpares, eu trouxe todas as páginas pares. Cada um de modo escrevendo na sua casa ou no mesmo lugar. Isso aqui é mediunidade, né? Aí o Valdo Vieira chega um momento que ele diz assim, isso é exemplo para a gente. Não quero mais saber disso. Aí começou a falar uma opção de bobagem com relação à doutrina espírita e foi trabalhar projeciologia. Seguiu a vida dele. Os mesmos espíritos que estavam com ele o acompanharam? Não. Porque tinha um objetivo ali, ele desviou do objetivo. Vocês estão vendo como o médium pode se desviar até o finzinho? E médium tem que estudar, médium tem que ler o Evangelho todo dia, médium tem que orar todo dia, médium tem que vigiar todo dia. Senão você abandona mesmo. Os convites são muitos. Então ele desviou. Os espíritos, então, como está escrito aqui, não podiam mais se servir dele. E vimos o caso da Dona Ivone. Vamos aqui só entender, já explicamos isso, nós já explicamos isso nos estudos aí do magnetismo, do nosso no COMP, curso de orientação mediúnica e passe. Vamos pegar o Chico velhinho. A gente via as gravações. Ele não tinha mais fluido. Ele não escrevia mais. Ele não dava mais passe. Estão entendendo? É qualquer mediunidade que ele colocou aqui. Ele não tinha condições de dar passe a ninguém. Não tinha força. Não tinha mais fluido para escrever. Aí trabalhou até não aguentar mais. Mas o que ele desenvolveu com o trabalho dele? O magnetismo.
A força de atração. Todo mundo queria pegar na mão do Chico. Iam lá para visitar só para ver o Chico, para se sentir bem. Aquele jeitinho dele falar, né? Aquela jeitinho calmo. E o magnetismo dele atraía muita gente. O próprio altivo eu via, no final ele já estava meio cansado, mas ele era, como é que chama? Carne de pescoço, né? Aí insistia, trabalhava, escrevia, né? Não parava, e cansado, com a boca sangrando, e as pessoas em torno dele, né? Sempre querendo tirar um pouquinho do fluido dele. É o magnetismo que a pessoa tem. Aí essa é a diferença do magnetismo para o fluido. Um trabalhador do Cristo que foi até o seu limite. Os espíritos o abandonaram? Não, muito pelo contrário. Mas os espíritos não podiam mais se servir dele. Está entendendo? Está entendendo, Luciana, o que é o se servir? Está entendendo? Então vamos lá. Tudo. Respeito ao trabalhador. É isso aí. Vamos lá. Aí você acha que eu tenho que me aposentar? Não, né? Aí é que eles vão me abandonar mesmo. Vão me chamar de cara de pau ainda. Vamos lá. A Dilane pode dizer que está cansada? Claro que não. Posso. Óbvio que não. Eu posso, eu sou encarnada. Aí tá com um balde de pedra, bota 2 na cabeça, que sempre aguenta mais um, né? Então não pode. Com 20 anos de idade aí, tá nova, Tá bom. Reclamando de quê? Tá bom. Vamos lá. Menos mais 20, é 20 mais 20. O que pode provocar abandono de um médium pelos espíritos? O que pode provocar o abandono de um médium pelos espíritos? Entendeu a pergunta? O que vai fazer com que o espírito abandone o médium? O que pode fazer? A gente já falou muita coisa aqui, né? Lê aí, Gilane. O uso que ele faz de sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Ponto. Olha aí, a gente deu bem o exemplo do Chico. O uso que ele faz das suas faculdades. Eu começo a trabalhar aqui, aí começo a me achar, eu sou o médium, eu sou o cara. Aí vou trabalhar em casa, sozinho. Não quero saber não. O centro tem muita regra, o centro não me dá a oportunidade que eu queria, eu posso ir muito mais, eu posso expandir, vou trabalhar na minha casa, vou atender um vizinho, vou atender alguém que vem aqui, aí começo a fazer um trabalho sozinho, começo a cobrar, vou ganhar um dinheirinho até nisso aqui, vou jogar um baralhozinho, vou jogar uns búziozinhos, é muito pobre, joga umas pedrinhas. Os espíritos vão abandonar. Os bons espíritos, ele sempre vai ter espírito assessorando. E o espírito que vir, como diz a Adilane, o coisa ruim vem com um sapatinho de pelúcia, né? Ele não vem arrebentando o vidro da porta. Chega devagarinho. Aí você nem vai percebendo. Quando você vê, você está enredado naquelas forças. Aí você vai ter suas dificuldades depois. No início até que não. No início vai te ajudar, as coisas vão melhorar para o seu lado. Poxa, está muito melhor agora, olha como é que está bem aqui. Sim, mas uma hora o mal não tem escrúpulos. Uma hora ele vai querer receber por tudo que ele fez. Aí começam os problemas. Aí isso é que faz com que um bom espírito se afaste. Eu conversava com uma pessoa que vinha aqui, que estudava, que trabalhava aqui, botamos para dar passe, fizemos de tudo. Não quis. Tem mediunidade boa. Ô Newton, eu trabalho com a minha cigana. Minha cigana não quer que eu fique aqui. Aí o que eu posso fazer? Eu me dou bem com ela até hoje. Ela, não. Quero saber não. Aí ela falou assim no outro dia para mim: quando você morrer e eu morrer também, aí eu vou estudar contigo lá no mundo espiritual. Eu disse, então tá bom. Ó, ela prefere lá fazer o trabalho dela, né, como ela sempre fez, do que
seguir as regras que Kardec nos mostra, o caminho, e Jesus acima de tudo. Não quer. Lá você pode fazer o seu trabalho sem pedir a Jesus, sem pedir a Kardec. Vai acontecer, porque tem a faculdade. Vai acontecer. Mas não é um trabalho com Jesus. Não vai ser o Dr. Bezerra que vai assisti-la lá. Entenderam a diferença? Está entendendo? É isso aí que acontece. Eu estou cansado de ver problemas desse tipo. Várias pessoas, já contei aqui, vieram aqui, várias, que tinham tudo, casas, não era uma casa não sei onde é que era, mas falava casas, carro, motorista particular, tudo. Mas veio pedir aqui para ajudar a pagar o aluguel, que já estava 2 meses atrasado, estava morando na comunidade, na favela, e o dono falou, se não me pagar hoje, vai ser botar os móveis na rua. Já teve gente que veio aqui conversar, não vou falar aqui, não estou expondo ninguém, eu estou dizendo exemplos, né? Mas já veio conversar comigo, que já teve tudo, só cobrava em dólar, o meu preço era em dólar, e eu só tinha cliente VIP, estava com uma arma na bolsa para se suicidar e resolveu entrar aqui, porque perdeu tudo, porque não tinha mais nada. Então esses espíritos dão, apoiam, você começa a não dar atenção ao seu lado moral, às questões morais, e as questões morais não influenciam na faculdade, não tem nada a ver com a faculdade, mas tem a ver com o uso da faculdade. Aí vai atrair que tipo de espírito para junto dela? Chega o momento em que ela vai devolver tudo que tirou dos outros, que a própria lei manda fazer isso, que isso se faça. A própria lei. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu vi um médium uma vez, ele mostrou os números da Mega Sena. Já falei e vou falar de novo. Verificou no dia seguinte, deram os 6 números da Mega Sena, o médium não jogou. O médium falou, eu vou dar para fulano de tal. Na hora que ele foi dar para a pessoa, o espírito falou, não é para dar, não faz isso, não pode dar. É para você. Aí esse médium não deu o número, deu 2 números errados para a pessoa jogar. Mas foi conferir. Quando foi conferir, no dia seguinte, estavam lá os 6 números. Ótimo. Se o médium joga e ganha, o prêmio acho que foi de 8 milhões. Dinheirinho, né? Se ele ganha esse dinheiro, tudo bem, ia ficar feliz. Um mês, né? Ia ficar feliz. Um ano, não sei. Ia viver a vida dele. O doutor Bezerra ia acompanhar esse médium? Não ia. Porque ele ia sair do trabalho, da casa que ele estava. E depois ele ia ter que devolver tudinho. Ia ter que devolver. Vocês estão vendo as armadilhas da vida? Armadilhas. Armadilha. A gente precisa estar atento, ligado. Não confundir facilidade com felicidade. Facilidade é uma coisa, felicidade é outra. Dinheiro fácil, coisa fácil na sua mão, desconfia, que não vai trazer felicidade. Facilidade não traz felicidade. Tocou a campainha, tem ali, atende de 8 da manhã, não, esses médios não atendem de 8 horas da manhã, que é muito cedo, né? De 10 às 20, né? Para ele dormir até mais tarde.
Que espírito que está à disposição desse médium o dia inteiro? Aí você tem a facilidade, a pessoa foi lá, você faz o joguinho, cobra lá o seu dinheirinho, depois você vai ter que pagar tudo que recebeu dos outros. E como nós estudamos ali em André Luiz, nos Mensageiros, os médiuns falidos, e eu não esqueço daquele, eu acho que é o Otávio, que estava enlouquecido no mundo espiritual. E por que ele ficou enlouquecido? Porque foram cobrar dele depois que ele morreu. Na verdade, ele ficou bem de vida até morrer. Mas quando desencarnou, os espíritos que estavam lá em torno dele pedindo notícia, cobrando a ele, pedindo a ele, e pagou a ele notícia de fulano, de ciclano, o que fazer com isso, com aquilo, continuaram atrás dele no mundo espiritual. E ele não podia dar resposta, ele não sabia, ele se viu sozinho, entrou num estado de loucura, ficou em região umbralina por mais de 20 anos, foi resgatado, voltou para o plano espiritual, lá para nosso lar, e em nosso lar, já acolhido lá, melhorou. De vez em quando tinha uma crise. O André Luiz conversando com ele entrou em crise, ele lembrava do que ele fez e entrava em crise. Vale a pena a facilidade? Né? Será que vale a pena a gente ganhar os prazeres do mundo, as facilidades do mundo e perder o que é da alma, o que traz a verdadeira felicidade? Vamos lá, vamos continuar. Continua a resposta. O que provoca o abandono de um médium pelos espíritos? Vai. O uso que ele faz de sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando ele dela se serve para as coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se recusa a transmitir nossas palavras ou nossos fatos aos encarnados, que os chamam ou que necessitam ver para se convencerem. Este dom de Deus não foi concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para servir sua ambição, mas tendo em vista sua própria melhoria e para fazer com que os homens conhecessem a verdade. Se o espírito percebe que o médium não corresponde mais às suas expectativas e não aproveita das suas instruções e das advertências que lhe dá, ele se retira para buscar um protegido mais digno. Ficou bem claro agora? Então vamos lá, próximo. O espírito que se retira não poderá ser substituído e, neste caso, não se conceberia a suspensão da faculdade? Não faltam espíritos que nada mais desejam senão comunicar-se e estão sempre prontos para substituir aqueles que se retiram. Mas quando é um bom espírito que abandona o médium, ele pode muito bem deixá-lo apenas momentaneamente e privá-lo por um certo tempo de qualquer comunicação, a fim de servir-lhe de lição e aprovar-lhe que sua faculdade não depende dele e que não deve envaidecer-se por isso. Essa impotência momentânea é também para dar ao médium a prova de que ele escreve sobre
uma influência estranha. De outra forma, não haveria intermitência. Olha só, viu? Ele pode, sendo um bom espírito, suspender todas as faculdades do médium para dar uma lição a ele e depois voltar. E o que nós falamos, vamos só ratificar o que acabamos de dizer. Não falta espírito para substituir. Se um bom espírito se afasta e deixa o médium por sua própria conta, não vai faltar espírito junto dele. E todos vão chegar com sapatinho de pelúcia. De maneira que o médium nem perceba muita diferença. Porque o espírito vai fazer de tudo para agradar o médium. Mas depois que ele angariar a confiança do médium, aí outra coisa, fala. Aqui, esse caso aqui, o caso do sou altivo, com o espírito deixou, mas ver o médium que está preparado, que aí ele diz aqui, o médium não se envaidecer por isso, porque o espírito, ele suspendeu, não vou dar mensagem e tal, por isso. Aí o quê? O sou altivo fez o quê? Ficou aguardando, não deu e pronto. Agora, se o sou altivo tenta fazer por ele, pela cabeça dele, porque ele poderia muito bem fazer isso, entendeu? Aí o que ia acontecer? Era a vaidade dele e outra coisa, que não ia faltar era espírito para estar usando ele para fazer aquilo. Exatamente, né? Isso aí. Se ele se envaidece, não eu, um monte de gente aqui, 3.000 médios me aguardando e eu não vou dar mensagem porque o espírito... Porque o espírito não quer? Não. Aí olha só, porque o espírito não quer. E a realidade não é essa, é porque o espírito não pode. Não pode. As coisas são tão sutis. Eu falei para ela aqui, para a médium, a gente tinha um trabalho para fazer. Tinha um trabalho. Eu não sabia. Mas ela foi avisada, se prepara. Desde o dia anterior, de manhã, segurou a onda. Por causa de um alimento que ela ingeriu, o trabalho deixou de ser realizado. E eu só fui saber depois, por causa de um alimento ingerido. Se preparou um outro médium que atendeu. Um outro médium foi preparado e a mensagem foi dada. O trabalho foi feito. Ponto. Então, olha só, e eu já disse isso daqui e repito, aconteceu com o altivo também. Alimento. O que foi que ele fez? Ele tomou uma sopa. Uma sopa lá, ele nunca comeu carne. Ele tomou uma sopinha, trabalhou o dia inteiro, estava com fome, encheu a barriga, e na hora da comunicação, do trabalho, o espírito disse, isso é do espírito. O espírito falou, não vou falar através dele. Não vou, com essa barriga, eu não vou falar. Com esse estômago aí cheio, não vou falar. E o espírito se negou a falar. Então a mensagem teve que ter passado. É um espírito elevado, passou para um outro espírito que estava mais acostumado com o altivo, que era o Dr. Herman, e ele passou a mensagem. Imagine você comer um coração de galinha, né? Se por uma sopa, né, de legumes lá, ele não deu a mensagem, imagine comer coração de galinha, antes do... nem pensar. Então, a mediunidade, ela é sacrificial. Para a gente que é imperfeito, é sacrificial. A gente que gosta de determinadas coisas, passa a ser um sacrifício para a gente. Mas, depois que você vence isso, passa a ser... Você consegue administrar bem. Por causa dos trabalhos, que tem uma certa exigência, os trabalhos que a gente realiza na casa. Você não deve, não vou dizer que não deve, não pode, como foi o caso aqui da mensagem, ingerir um determinado alimento. Imagine você falar palavrão, imagine você brigar,
Imagina você roubar, você matar, você ser violento no trânsito, você pensar mal dos outros. Olha só, cada coisas mais graves do que um simples alimento. Se um simples alimento impede você de fazer determinados trabalhos com determinados espíritos, não é que o alimento impeça. Você vai em alguns lugares, você pode beber cachaça, você pode fumar, faz o que quiser. Não tem problema lá. Aqueles espíritos que trabalham ali, daquele jeito, não se incomodam, não se importam com isso. Os espíritos que trabalham aqui conosco se incomodam e se importam. Se o espírito não quis dar lá, o irmão Luiz, uma mensagem, por causa da cabeça do nosso irmão, e a cabeça dele estava o quê? Estava perturbada? Não, esquentando a cabeça. Vocês não sabem o que era aquela gráfica que tinha lá, uma gráfica imensa, que ele estava à frente da gráfica, com vários funcionários, dezenas de funcionários, e ele tinha que dar conta do serviço. Uma gráfica que está trabalhando, está divulgando a doutrina, é obsidiada mesmo, porque os funcionários não são espíritas. Olha o trabalhão que não dava. E para sustentar aquilo, ele trabalhava para escolas, ele fazia outros tipos de serviço para atender a manter a gráfica. Então ele esquentava a cabeça. Certa vez, por muito menos ainda, ele saiu da gráfica, foi trabalhar. Vê se a Vera não está aí, por favor. Ela está aí, diz para ela que o médico chegou aí. A Vera é a dentista que veio falar com ele. Eu vi quando ela passou para lá. Diz que ele já chegou aí, que o Alexandre chegou. E ele esquentou a cabeça. Ela está ali? Ah, que ótimo. E era uma escada que subia para um segundo andar. E no início da escada o doutor Herman estava lá, em pé. Bem em pé, que chegava no platô da escada, né? O doutor Herman estava ali em pé. Disse assim, volta, resolve seus problemas lá embaixo, pede desculpas lá pelo que você fez, depois você vem trabalhar, porque desse jeito eu não trabalho com você. E o doutor Herman trabalhava com ele todo dia. Hã? Sim. Aí ele voltou, resolveu os problemas lá embaixo. Ele dizia, ele era até engraçado quando ele falava, ele não contava sério do jeito que eu estou contando, não. Dei meia volta, né? Obedeci, fui lá embaixo, depois eu vim trabalhar, tranquilo. Então, se por um problema que você esquentou a cabeça, pelo próprio trabalho, às vezes eu esquento a minha cabeça aqui. Eu esquento. Imagine um monte, aqui às vezes na cozinha tem 3 ali cozinhando, vem mais uns 6 piratas ali, aí vem na minha cabeça um, vem outro na minha cabeça, eu já fico meio que, falei, tem que tomar uma providência. E imagine você com vários funcionários e mais 3.000 médiuns. Ele ia para lá de manhã todo dia, saía de lá de noite, todos os dias. Então, além dos trabalhos, no início ele tinha um trabalho material, foi funcionário do IBER há 30 anos, tinha o trabalho espiritual e tinha na casa o trabalho material também. Depois ele se aposentou e ficou só com a casa espírita, mas continuou trabalhando ali na gráfica, tinha a gráfica, que é um trabalho de divulgação, e mais o trabalho espiritual, o trabalho mediúnico, o trabalho com os médiuns, que médium dá trabalho. Todo mundo queria falar com o tio. Imagine o Chico aqui, trabalhando aqui com a gente. Toda hora, né? Chico. Então ele dava atenção às pessoas,
Olha só, quanta coisa que acontece, como que a gente é testado. Muitas pessoas dizem para mim assim, você tem que se preservar, você não pode, tem que se isolar um pouco. Tem que agendar para falar com você. Mas quem sou eu no saco da batata? Saco da bolacha, né, que fala? Último pacote de biscoito. Se o Chico não fazia isso, se o altivo não fazia isso, e espíritos muito mais perfeitos, espíritos que vieram em missão, não, eu que vim em deveção, não tem essa palavra não, eu que estou inventando. Eles vieram em missão, eu vim em deveção, devedor. Então a gente tem que aprender a ouvir, aprender a falar, a gente vai aprendendo, devagarzinho a gente vai aprendendo. Erra aqui, acerta ali, daqui a pouco erra menos, acerta um pouco mais, até que um dia a gente vai deixar de errar, né? É o processo. E então a mediunidade é algo santo, como diz aqui na mensagem do Evangelho, e que deve ser usado santamente. Então vamos lá, para concluir esse pedaço aí. Se por um alimento o espírito deixou de fazer, se por uma esquentação de cabeça, que foi algo ali inerente ao serviço, se por uma mágoa, que a menina lembrou aqui do Chico, e ele ficou com aquela mágoa, ele teve que diluir aquilo, imagine fatores morais mais graves. Por exemplo, falar mal de alguém. Criticar o outro. Ter inveja. Ter ciúmes. Isso são fatores graves que impedem o bom espírito de se aproximar de você. Fatores graves. Vamos lá, mais uma pergunta aqui que acho que dá tempo. Não, terminar esse daí. Aliás, a interrupção, né? Aliás, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Ela demonstra algumas vezes a solicitude do espírito para com o médium, viu, Sônia? Tem que descansar. A quem se afeiçoa. Ele quer proporcionar-lhe um repouso material que julga necessário e, neste caso, não permite que outros espíritos o substituam. Você entende? Entende, é isso aí que ela quer ouvir, né? Tudo bem, tem hora que tem. A gente tem que dar uma descansada, sem dúvida. Tem que o dia tem 24 horas, dá para você repousar. Mas é aquilo também, o médium tem que estar atento aqui também, porque, supondo, Dona Ivone está ali trabalhando através da Rose. Aí ela parou, deu uma intervenção. Ela é o espírito, mas ela não vai deixar que outros espíritos se possuam de você, porque você está preparada, você está ciente do que está acontecendo e ela vai estar te protegendo, entendeu? Você só não vai se esgotar naquele momento, mas ela vai estar te protegendo. Isso aqui está nitidamente. É isso daqui que ela está dizendo é o seguinte, e a gente via isso lá no Chico, os médicos são referências, né? O próprio altivo, ele não fazia o trabalho sozinho, ele estava sempre sendo apoiado. Então ele ia fazer o trabalho, tinha 2, 3 médios ali em torno dele, o fortalecendo fluidicamente, porque é um desgaste, há um desgaste. E você tem que saber o médium que vai estar ao teu lado, porque tem médium que sugador, suga. Se o médium não estiver bem, ele vai sugar. Então tem que ser pessoas que sejam da confiança do médium, que tenha amor ao médium, amor ao trabalho, e que vai estar ali para sustentar, para apoiá-lo. A gente precisa disso, senão você não aguenta trabalhar sozinho, não aguenta. Porque tem hora que você precisa de força fluídica, física. Por exemplo, aqui, o trabalho aqui da aula. Isso aqui é um trabalho mediúnico, não está falando de doutrina espírita. A gente pediu inspiração,
ela ainda agora falou, o Espírito está dizendo aqui isso, isso e isso, estamos aqui. Quando eu estou aqui sozinho, eu sinto. Quando tem alguém aqui que gosta de mim, me auxilie. Quando tem alguém aqui, aí isso é experiência própria, eu vejo. Tem gente que fica do meu lado que me atrapalha, que eu prefiro ficar sozinho. Eu prefiro ficar sozinho. Mas eu não deveria ficar sozinho, porque eu preciso do apoio de alguém. Você vê uma palestra, a gente está abrindo um pouco mais aqui, porque para todas as faculdades mediúnicas, você tem aqui uma mesa, a mesa de trabalhos. Aí tem um palestrante aqui. Por que tem mais dois? Para sustentar. Então você tem que ter aqui um dirigente do trabalho, um que vai comentar o Evangelho. Todos têm que ser fraternos, há que se ter fraternidade, há que se ter equilíbrio desses dirigentes para sustentar o trabalho e sustentar o povão que está aí. Além dos médios, os médios estão aí para isso, eles estão sendo trabalhados para isso. O médio não pode sentar aí e criticar quem está aqui, achar que o cara que está falando aqui, o palestrante que está falando aqui é chato, ficar botando um relógio no ouvido para ver se ele está parado. Não pode. Tem que estar aqui para sustentar. É todo um trabalho que somente com a doutrina espírita nós estamos percebendo isso. Isso em todo lugar. Isso é verdadeiro em todos os setores que você se encontrar. Se no lar você não se dá bem com o seu cônjuge, é um inferno. Há um desgaste por os dois. No lar. E sobra para quem? Para os filhos. Sobra até para o cachorro, para o gato, para o papagaio. Sobra. E você precisa estar harmônico no seu lar, entendendo-se, né? Aqui é o mesmo princípio para tudo quanto é lugar. Aqui é mais grave ainda, porque a gente está evocando os espíritos, a gente sabe do que está trabalhando com forças ocultas. Olha a responsabilidade de quem está aqui na mesa de trabalho. A responsabilidade dos médios que estão aí para sustentar esse trabalho. Tudo é responsabilidade. Responsabilidade em todos os sentidos. Mental, espiritual, físico. Todos os sentidos. Vamos parar por aqui? Então faz a prece, Edilane. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, este amanhecer de estudo na casa de amor. Agradecemos aos espíritos guia dessa casa, sou altivo, a dona Lourdinha, as irmãs queridas. Agradecemos ao Ernesto Bozano, patrono desse estudo, o livro dos médios. Que possamos entender cada palavra que aqui foi lida. Que possamos ter o livro dos médios, como diz o nosso codificador, nosso manual, o manual dos médios. Pedimos a Jesus e agradecemos. Agradecemos o amor que esses espíritos têm para conosco. Pois sem eles nada somos, somos instrumentos. Somos trabalhadores do Cristo. Somos trabalhadores. Que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, minha querida, em nome da direção espiritual da nossa casa e do amor que vibra nesta casa de amor,
em nome do teu amor, Jesus. Acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos em torno da mediunidade, do Livro dos Médiuns, na manhã de hoje. Que assim seja.